Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões da FAURGS, resolvendo aí a nossa questão de informática 8. Só antes da gente começar a resolver a questão dessa nossa aula de hoje, pessoal, lembrando a todos que nós estamos lá com uma votação no ranking dos melhores professores de informática para concursos e quem puder, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o link para vocês realizarem a votação. Então entrem lá, cliquem no link e votem em Rodrigo Schaefer para melhores professores de informática para concurso. Eu agradeço muito porque isso ajuda a manter o canal aqui e a gente continuar publicando cada vez mais aulas gratuitas. Então conto com o teu voto e a tua participação. O link está aqui embaixo na descrição para realizar a votação do concurso 2018. Certo, pessoal? Vamos lá então para a resolução da questão de hoje, que diz assim, ó, a coluna C da planilha calcula o percentual correspondente ao número de questões de cada parte da prova objetiva em relação ao total de questões da referida prova. Para produzir a coluna C da planilha foram seguidos os seguintes passos. Digitou-se na célula C2 uma fórmula. 2. Essa fórmula foi copiada e colada para a célula C3 até C5. E 3. A coluna C foi então formatada para o formato de porcentagem com 2 casas decimais. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula digitada em C2 no passo 1. E ali aparecem as várias opções, inclusive uma delas ali vou mostrar melhor para vocês. A letra A, B2 barra B5, que é dividido por B5. A letra B, igual B cifrão 2 barra B cifrão 5. A letra C, igual B2 barra B cifrão 5. A letra D, igual B cifrão 2 barra B5. E a letra E, igual B2 barra B cifrão 5 asterisco 100, que é multiplicado por 100. Uma primeira explicação aqui é o seguinte, pessoal. Como eles querem fazer o percentual das questões em relação ao total, o cálculo que nós devemos usar para fazer o percentual é a parte, que nesse caso aqui seria B2, que vale 30, dividido pelo total, que é 80, que está aqui na célula B5, então B2 dividido por B5, e multiplicar por 100. Esse seria o cálculo correto para obter a porcentagem. Só que um detalhe, quando as células estão formatadas, ou quando eu formato as células para porcentagem, como ele descreveu aqui, a coluna C foi então formatada para porcentagem, automaticamente o próprio LibreOffice Calc aqui, isso também vale para o Excel, multiplica o valor da célula por 100. Então, para fazer o cálculo de porcentagem, a gente vai usar só a parte dividida pelo todo, e não vamos usar a multiplicação por 100, porque quando ele indica aqui que for formatado para porcentagem, automaticamente o próprio programa já multiplica por 100. Então aqui nós já vamos eliminar a letra E de Equador, porque disse a parte, que era o B2, que vale 30, dividido por B5, que vale 80, que é o todo, multiplicado por 100. Até seria certo a letra E se ele não tivesse formatado para porcentagem. Mas quando ele formata para porcentagem, automaticamente o próprio programa já multiplica o valor da célula por 100 sem precisar colocar na fórmula. Então assim a gente já elimina a letra E, porque aqui ele estaria multiplicando 2 vezes por 100, porque ele formatou para porcentagem, o que já vai multiplicar o valor da célula por 100, e também na própria fórmula. Então nós vamos ficar aqui por enquanto como possibilidades letra A, B, C ou D, e aí todas elas estão pegando B2 dividido por B5, só que algumas com sinal de cifrão, e outras não têm o sinal do cifrão. O que significa isso? Que é o estudo das referências relativas e absolutas, porque como ele vai copiar essa fórmula da célula C2 para C3 até C5, como ele cita, isso quer dizer que aqui em C2 tem que ser o percentual das questões de língua portuguesa. Mas quando ele copiar e colar para a célula de baixo, tem que ser o percentual dos conhecimentos específicos de tópicos de legislação. E quando ele copiar e colar mais abaixo ainda, aí tem que ser o percentual das questões de informática. E para que ele vá copiando e colando para baixo e vá modificando, aí entra em jogo as referências relativas e absolutas que eu vou explicar passo a passo agora na planilha do LibreOffice Calc. Então observa, essa é a planilha que ele indicou. Aqui eu tenho a letra A. Vamos supor que a resposta certa fosse a letra A. Vamos imaginar, não estou dizendo ainda que é. Como é que seria feito o teste para ver se a letra A é ou não a resposta certa? Primeiro, ele diz que em C2 digitou B2 dividido por B5. O que está certo é a parte dividida pelo todo. B2 vale 30, B5 vale 80. E ele não precisou multiplicar por 100,
porque a própria questão já disse que foi formatado para porcentagem. Mas aí, se for certo a letra A, quando eu copiar para C3, C3 tem que dar o percentual dos conhecimentos específicos do tópico de legislação. Então vamos imaginar, se ele copiasse essa fórmula da letra A para a célula C3, eu tenho 0 deslocamento de coluna e 1 deslocamento de linha. Como as referências aqui são relativas, que são aquelas que não têm cifrão, elas se alteram de acordo com o deslocamento de coluna ou linha. Então B com 0 deslocamento de coluna aqui vai continuar sendo coluna B. Mas a linha 2 com 1 deslocamento de linha vai passar a ser linha 3. Barra, B vai continuar sendo B porque não tem nenhum deslocamento de coluna. E o 5 vai passar a ser 6 aqui porque teve um deslocamento de linha. Então em C3, se essa fórmula fosse copiada e colada para a célula C3, aqui em C3 ficaria B3, que é o 40, tudo bem, é a parte, dividido por B6, que não tem nada. Quer dizer, quando ele copiar e colar, para dar esse 50% teria que ser B3, que é a parte, dividida pelo todo, que ainda é B5. Não poderia transformar esse B5 em B6, teria que ser B3 dividido por B5. E se eu escolher a letra A, quando ele copiar e colar, vai ficar B3 dividido por B6, que vai ser B3, que é 40, dividido por nada, porque B6 não tem nada. Então, quer dizer, não pode ser a letra A, porque quando ele copiar, ele pediu para copiar e colar da célula C3 até C5. Então, quando ele copiar e colar de C2 para C3, vai ficar em C3 B3 dividido por B6. E B3, que é 40, dividido por B6, que é nada, não vai dar os 50%, então não pode ser a letra A. Vamos testar então, já que não pode ser a nossa letra A aqui, ó, que como eu disse, essa aqui vai pegar o B3 e vai dividir por B6, então não vai fechar o valor, não vai dar certo. Vamos testar a letra B. A letra B disse o seguinte, que em C2 tem B cifrão 2 dividido por B cifrão 5. Sempre que tem cifrão, o cifrão não deixa alterar, fica, quando a parte que tem cifrão, ela fica igual, ela congela. E nesse caso aqui, ó, o cifrão é colocado antes do que vai congelar. Então, por exemplo, o B não tem cifrão, mas o 2 tem cifrão antes dele, então o cifrão 2 vai ficar igual. O cifrão 5 aqui também é indicativo, ó. Tem cifrão antes do 5, o 5 vai ficar igual. Então a parte que tem cifrão é a parte absoluta e ela fica igual, ela não altera. Então se ele copiar e colar de C2 para C3, vamos ver se daria certo, né? 0 deslocamento de coluna, C para C, e 1 deslocamento de linha, 2 para 3. O B com 0 deslocamento de coluna vai continuar sendo o B. E o cifrão 2, mesmo que tenha 1 deslocamento de linha, o cifrão 2 permanece cifrão 2, porque quando tem cifrão, aquela parte fica igual, não pode alterar. Então percebe que o 2 aqui não virou 3. Aí o B vai continuar sendo B, porque não teve deslocamento de coluna. E o cifrão 5, só por ter cifrão, vai continuar sendo cifrão 5, porque o que tem cifrão não altera. Quer dizer que nesse caso aqui da letra B, se ele copiar e colar para C3, em C3 vai ficar B2, que na verdade é o valor 30, dividido por B5. Quer dizer, ele vai copiar e colar para baixo e não vai aparecer os 50%, porque o certo aqui seria B3 dividido por B5, e não continuar a mesma fórmula B2 dividido por B5, senão vai continuar dando 37,50%. E ele queria que aqui embaixo, quando ele copiar para C3, dê 50%, que é justamente B3 dividido por B5. Então a fórmula que é a correta tem que transformar não em B2 dividido por B5, e sim B3 dividido por B5. Não deu certo a letra B. Vamos testar a letra C. Mesma coisa, vamos copiar e colar para C3, 0 deslocamento de coluna, 1 deslocamento de linha. Vamos pegar aqui, B vai continuar B porque não teve deslocamento de coluna. O 2, como não tem cifrão e com 1 deslocamento de linha, vai virar 3. Dividido por B, 0 deslocamento de coluna, continua B. E o cifrão 5 congela, então o cifrão, o que tem cifrão fica igual, continua cifrão 5. Então quer dizer que se eu escolher a letra C, quando ele copiar e colar para a célula C3, que é o caso, em C3 vai ser B3, que vale 40, dividido por B5, que vale 80. Aí, perfeito, vai dar 50% sim. Porque ele vai fazer a parte, que é 40, dividido pelo todo, que é 80, e o formato porcentagem que ele indica aqui que foi feito, automaticamente vai pegar o resultado dessa divisão e vai multiplicar por 100, o que vai dar, de fato, 50%. Então a letra C, sim, deu certo, essa é a resposta, essa é o gabarito, porque quando ele copiar e colar da C2 para C3, em C3 vai ficar B3, que é 40, dividido por B5, que é 80, essa é o gabarito da questão. Essa é a resposta certa. Por que não a letra D? Porque a letra D, se ele fizer a mesma historinha, ó,
0 deslocamento de coluna, 1 deslocamento de linha. B permanece B, com 0 deslocamento de coluna. Cifrão 2 fica cifrão 2 mesmo, porque o que tem cifrão não altera. B permanece B, porque é 0 deslocamento de coluna. E o 5, como não tem cifrão, com 1 deslocamento de linha vira 6. E aí, se fosse certo a letra D, ele faria, então, B2, que é o 30, o que já dá errado, porque teria que ser B3, dividido por B6, que não tem nada. Então, daria errado aqui, não daria os 50% que ele quer ali. Aí depois, a letra E, por que está errada? Bem, porque multiplicou por 100. Então essa aqui já está errada, porque embora ele vá fazer, ó, vai ficar tudo certinho, vai ficar B3 dividido por B cifrão 5, só que ele vai multiplicar por 100. E aí não pode multiplicar por 100, porque o formato porcentagem citado aqui já multiplicou por 100. Se eu escolher essa aqui, ele vai multiplicar 2 vezes por 100 e aí não vai dar os 50%. Então a letra E também não pode ser. De fato, a resposta dessa questão aqui, sem dúvida nenhuma, a nossa letra C de Canadá. Questãozinha aí falando sobre o LibreOffice Calc. Mas bem interessante a questão, né? Bem, pessoal, era isso. C de Canadá, a resposta sobre as referências relativas e absolutas no LibreOffice Calc. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei. E também não esquece, né, pessoal, dá uma força lá, vota no ranking para os melhores professores de informática 2018. O link para votação está aqui na descrição. Clica no link ali para votação e vota em Rodrigo Schaefer. Eu agradeço bastante. Certo, pessoal? Valeu, grande abraço a todos. Até a nossa próxima aula e bons estudos.